programa é um oferecimento da Lupo Esporte, a meia do corredor. Se você acessar o QR Code aqui no nosso programa com o código de desconto Corre Aqui 10, você tem 10% de desconto em todo o site da Lupo Esporte. E aqui na descrição do vídeo também tem o link direto com o nosso cupom. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. E vocês já sabem que a primeira coisa que eu peço para vocês é seguir nosso canal, deixar lá seu like no episódio, comentar, perguntar. A gente adora receber os comentários de vocês. A gente também tá no Instagram com @correaquipodcast e no Spotify. Se você tá no Spotify, já deixa 5 estrelas aí pra gente. Hoje a gente tem uma convidada que entende tudo de moda esportiva, inovação e, claro, de corrida. Ela é gerente de produto e marketing da Lupo Esporte, já correu montanha, é meia maratonista, crossfiteira e, além de tudo, é apaixonada pelo que faz. Seja bem-vinda, Roberta Lopes. Muito obrigada. Aproveito para agradecer o convite para mim, para a Lupo Esporte. É um prazer estar aqui, Cris. É um prazer aqui estar com essa parceria. E, Roberta, eu sempre que eu trago aqui meus convidados, eu gosto de começar do começo, sabe? Como que a corrida entrou na sua vida, assim? Da onde você... A gente tem muitas histórias aqui, que tem o cara que jogava futebol, o outro jogava basquete, aí depois, no momento da vida, aquilo ali não dava mais, e a corrida é aquela coisa que facilita, né? E você, como que é a sua história com a corrida? Eu comecei, na verdade, eu era uma aventureira não, eu era uma patrocinadora de academias, né? Porque eu pagava e não ia. E aí, eu acho que eu comecei como muitas mulheres começaram, focada em emagrecer. Então, em 2013, eu comecei a fazer uma dieta com acompanhamento e tal, e a minha nutricionista, que hoje é uma amigona minha, na época falou, não, começa a treinar com um personal que até atendia na mesma clínica que ela, porque você vai ver a diferença, você vai parar de ser a visitante da academia. Falei, duvido, porque eu era muito visitante, assim, há anos eu tava nessa, desde a faculdade eu ficava só pagando e ia 1, 2 vezes na semana, depois sumia 15 dias. Aí eu falei, bom, vou começar. Aí eu comecei a pegar realmente gosto pelo exercício físico, mas não foi nesse momento que eu comecei a correr. Até esse personal colocava corrida ali no meio, eu falava, ai, não gosto disso. Saco, né? Não quero correr, não é pra mim. Aí, de repente... Eu sou geminiana, então mudo um pouco de humor meio rápido, assim. E aí eu falei, sei lá, um dia eu tava correndo 5 minutos na esteira, eu falei, poxa, aguentei já 5 minutos, né, nesse treino aqui, tava aquecendo. Aí falei, vou tentar correr mais. Falei, deixa eu correr 10 um dia? Ele foi lá, deixa eu correr 10. Aí apareceu uma prova de rua. E isso eu fui entrando, fui começando a correr e fui vendo, fui gostando. E fui pegando gosto. Aí eu comecei a fazer as provas de rua e como eu já trabalhava com esporte, né, eu comecei a ser convidada para bastante prova. Então, teve momentos que eu fazia prova todo fim de semana. Eu adorava aquela sensação. Obviamente, eu não sou uma corredora rápida, eu não ia para performance, então eu ia para me divertir. Sim. Então, aquilo que se é a tornou... melhor coisa, na verdade, né? Exatamente. Aquilo se tornou um momento de lazer muito gostoso, porque eu ia pra prova, ia eu e meu namorado, que é o meu marido agora, e aí a gente ia evoluindo. A gente comecei na primeira prova eu fiz 4, aí na outra eu consegui fazer 5 km. Depois comecei a ir para as provas de 10. Então, ver essa evolução também foi uma coisa super legal, que às vezes na musculação eu não via. Então, aí eu acabei sendo muito impulsionada por isso, por ver o próximo passo. Né? E a corrida tem aquela praticidade, né? Às vezes você vai para um lugar que você tá sem academia, mas se você levar um tênis, você dá uma corridinha, né? Assim. Eu falo, hoje em dia, pra mim, a minha mala começa pelo meu look de treino. Não tem como ser de outra forma. Se não couber o tênis, você nem vai, né? Não vou. Não, o tênis, ele tem que combinar com meus looks de vida e também com meus looks de treino ali. Ele faz dupla função. E você já correu montanha, né? Quando você me mandou aí seu mini currículo, eu falei, já fui corredora de montanha. É um fun fact sobre mim, isso aí. E aí, assim, você já correu montanha, você é meia maratonista, crossfit, como que é tanta modalidade na sua vida, assim, hoje? Então, nessa história, né, que eu fui contando aí, então, comecei a correr há 10 anos, né, a me exercitar há 11 aí, né, quase 12, né, comecei a me exercitar sério, a ter essa rotina, né, com esporte na minha vida em 2013, eu fui passando de modalidade em modalidade. Então, chegou um momento que aí eu e meu marido, a gente começou a correr montanha também, mas não era um esporte que me dava prazer. Aí eu entrei num lugar que eu não adorava tanto aquilo. Quanto eu gostava de correr na rua, ou treinar corrida na esteira, que eu curtia pra caramba também. E nesse meio do caminho, eu acabei tendo uma lesão
que na verdade não é uma lesão, uma condição. Eu tenho síndrome de piriforme. Tá. Então, eu fiz um hiato da corrida. Então, eu abandonei aí... Tanto que eu sou uma meia maratonista de uma meia maratona só. Entendi. Porque logo... Vamos mudar isso, vamos mudar isso. Eu estou batalhando agora, porque na verdade estou voltando com muito cuidado agora, claro, para não acontecer isso de novo. Porque eu fiquei muito tempo treinando, mesmo tendo essa condição. Então, depois essa pausa aí da corrida foi longa, porque realmente foi difícil manejar a corrida estando com a questão do piriforme ali tão aguda, né? Tá. E aí eu acabei migrando pro CrossFit, o que é um pouco maluco, né? As pessoas podem olhar e falar, nossa, mas o CrossFit, ainda se você for pensar em 2017, 2018, foi 2018 que eu comecei no CrossFit, na realidade. Quando eu comecei ainda tinha muito aquela coisa, nossa, é um esporte que machuca e tal. Até hoje, né? Ainda tem muito essa visão. Mas como qualquer esporte, se você vai lá, faz certinho... Entende o seu tempo de evolução. O problema eu acho que no CrossFit é aquele lance da competição, né? Sim. De terminar o WOD antes, de fazer coisa rápida, sem a execução correta, né? Daí tem todo... E eu acho que eu entrei zero com essa cabeça, fui lá, tava buscando um esporte onde eu não tivesse a questão do piriforme tão latente ali, né? Não tivesse acontecendo de eu estar com dor e etc. Isso encaixou pra mim no CrossFit. E aí eu fiquei um tempão vivendo só o CrossFit. Aí, o que eu fazia com a corrida? Porque eu ainda tinha aquela coisinha de adorar correr e tal. Eu ia pras provas de corrida, que nem eu falei, porque eu adoro aquela vibe, né? De encontrar as pessoas. Então, quando tem prova, por exemplo, da Lupa Esporte patrocinada, aí vai time de influencer, que a gente já ficou amigo. Sim. Vai meus amigos que eu chamo pra ir. Aí a gente vai pra outras cidades correr. Eu acho isso um barato. Então, eu continuei indo nas provas de corrida, mas aí era sofrido, porque eu não tava treinada pra aquele esporte. E aí eu me via muito distante da corredora que eu já fui. E o crossfiteiro odeia a corrida, né? Eles odeiam. No meio do ódio é muito triste mesmo, gente. Eu tenho que ser honesta, porque às vezes... E eu sou a crossfiteira que gosta da parte de peso, De do LPO, barbell ali, do LPO. Então, eu realmente, o cardio, quando entra ali tá invadindo outra área. Eu fiz o CrossFit junto com a corrida, né? E aí eu lembro que eu fui pro CrossFit pra melhorar a minha mobilidade e força, né? Porque eu tava meio que patinando na musculação, aquela coisa que eu tava sem personal, treinando sozinha. Sim. Eu falei, CrossFit aí vai me dar um boost aí, né? Só que eu tinha muito medo, assim, porque o maior medo de qualquer é lesão, né? Então, Sim. assim, não é só a corrida que lesiona, enfim. Então, eu sempre fui muito cuidadosa. Mas, quando depois eu tive que ir para um treinamento mais focado para corrida, eu meio que dobrava os treinos. Eu sabia, fazia crossfit, do crossfit eu ia pra musculação, depois, no dia seguinte, eu corria. Aí, um dia, o meu treinador lá de musculação, ele falou assim, então, você não deve estar fazendo nenhum direito. Você pode escolher o que você quer fazer? Você ficou que nem o pato, né? Que não faz nada aí, bem. De fato, aí foi a hora que eu... Porque quando tá em ciclo de maratona, eu entrei no ciclo de maratona, eu não dava conta. Não, aí eu não CrossFit. vejo como conciliar mesmo, Cris. Porque não dá, assim, o volume, né, de treino fica enorme, a gente não pode abandonar a musculação de jeito nenhum, e aí eu lembro que eu falei, eu vou parar, depois eu volto, mas depois não dá pra voltar mais, fica meio que... Não, a gente acaba conhecendo pessoas que conseguem fazer isso, que performam bem nas duas frentes, e que levam numa boa, de ciclo de maratona, inclusive, e tal, só que também depende muito de você, do seu biotipo, tem um monte de coisa, né? Do seu dia a dia, né? Exato. Porque isso vai impactar também. Exato. Então, eu, na minha rotina, com certeza, eu não conseguiria ter um ciclo hoje de meia maratona ou de maratona e conciliar ele com o CrossFit. Hoje eu tô treinando pro 10K do Rio, né? Tá. Porque eu realmente retomei treinar corrida o ano passado. Treinar corrida sério, né? Sim. Eu entrei numa assessoria, que foi a primeira vez na vida que eu fiz isso Qual também. assessoria que você Eu tá? corro na The Run. Ah, que legal. E aí meu treinador já logo assustou de cara. Ele falou assim, nossa, mas esse tanto de CrossFit, você vai diminuir? Eu falei, não queria tanto, assim. Porque daí o CrossFit, ele tem a coisa do social também. Tem. Então tem a minha turminha lá Mas das 6 da manhã. É um social diferente também, né? Mas tem. Acho que todo... Se você... Eu também tinha... A minha turma era das 5h45 da manhã. E aí sempre tem o social, né? E eu vou te falar que eu levei umas pessoas pra corrida, tá? Aqui. Não, e aí a minha galera do CrossFit, né? Principalmente da minha turminha ali das 6 da manhã, eles começaram todos a fazer corrida também. Então aí foi mais ainda, eu falei, Entendi. caramba, aí eu quero mais ainda, Agora pra eu ir quero correr mais. com a galera, né? Mas hoje eu consigo conciliar, porque o meu treino não é pra longa distância, né?
E também eu tô indo com bastante cuidado, exatamente porque eu já tive É. algumas outras experiências, né? Exato. Mas é isso. Se você indo devagar, você vai chegar lá. Vai fazer 21 Eu vou fácil. longe, Vai longe, exato. Vai chegar o momento de fazer 21 de novo. Vai, com certeza. A Lupo é uma marca centenária, né, Roberta? Mas a Lupo Sport, ela tem o quê? Uma década, mais ou menos? Ela tem quase 15 anos, né? Porque ela foi lançada em 2010. Ah, então 15 anos já. E como foi esse processo de consolidar a marca no segmento esportivo? Porque 15 anos já é bastante tempo também. Sim, nesse começo, né, em 2010, ela acabou nascendo como uma categoria de produto ali junto às demais que a Lupo tem. Então, aquele guarda-chuva de lupo, de produto que a maioria de nós conhece, né? A meia, A cueca, a calcinha. o underwear, que é cueca, a calcinha, né? A meia calça, né? Sim, que meia calça. a Lupo foi pioneira aqui no Brasil. Então, ela nasceu ali nesse guarda-chuva fazendo par com essas categorias de produto. Mas logo ela começou a tomar já um corpo de marca, até pelo perfil de produto e pelo perfil do mercado esportivo, que já era diferente dos outros mercados que a Lupo atuava. Então, foi meio que natural caminhar para essa consolidação dela como marca, daí dentro do grupo, né? Então, já teve ali uma movimentação dentro da empresa. E depois começar a trabalhar ela efetivamente para esse mercado. E aí, a gente começou a trabalhar principalmente... Eu tenho a felicidade de estar quase desde o início da marca, né? Eu tô nela desde 2012. E aí a gente começou a trabalhar uma formatação de mix de produto, primeiro, para que ele ficasse ali mais robusto, para que ele atendesse mais categorias de treino. E depois a gente começou a trabalhar a comunicação atrelada a isso, né? Então, hoje, né, e desde esse começo, eu venho sempre também trazendo essa coisa da comunicação junto com a coisa do produto. A gente nunca deixou eles se desatrelarem, sabe? Então, sempre tinha ativação, a gente fazia muito no começo, né? Muito, quando nem tinha tanto isso, hoje é super comum. Treino bem pequenininho para algumas pessoas que eram convidadas, que era o boca a boca, o amigo do amigo ia chamando, para fazer experimentação de produto. Então, a gente levava os produtos para as pessoas vestirem e fazerem o treino com aquele produto. Aí, isso foi virando projetos. Então, a gente fazia parceria aí com treinadores, aí com um lugar de comidinha fitness, que fazia um brunchzinho ali no final. Sim. E virava esses eventinhos que hoje a gente conhece e tem muitos, né? Tem muitos, E patrocínio de corridas. Começamos a focar também a comunicação para os esportes que a Lupo Sport tinha produto no portfólio. Porque a Lupo também tem uma história com futebol, né? Sim. Então, ela investe ali, se você pegar o histórico dela, né, nesses 104 anos, né, como você falou, uma marca centenária, ela vem aí desde, acho que acredito que da década de 70. Então, você via placas da Lupo em estádio, em eventuais jogos. A Lupo teve um momento de estar ali sendo fornecedora de material esportivo de vários times de futebol. Hoje, a gente está focado só na Ferroviária, que é o time da cidade de Araraquara, onde é a sede da empresa. Mas a Lupo Sport, ela não tinha esse DNA. Ela tinha o DNA de ser uma marca esportiva completa para todas as categorias. Então, ela não podia ficar atrelada à comunicação somente ali no futebol. Ela tinha que migrar para as outras frentes. Então, a gente foi fazendo essa evolução. A evolução do portfólio de produto, evolução das tecnologias para atender mais esportes e também a comunicação aí já para o público mais focado, que é um projeto que está basicamente no meio do caminho. A gente está dando continuidade. Sim. E aí, em 2019, a gente teve a abertura da primeira loja Lupo Sport. E agora a gente já tem 47 lojas no Brasil. É um projeto também de lojas franquias e próprias com a bandeira Lupo Sport, que daí também aumenta muito o nosso awareness, né? Porque nada como você passar na rua e ver uma loja, exato. Poder entrar, ver todo o portfólio ali. E a Lupo Sport tem um lema que eu acho muito legal, que não é sobre performance, mas sim sobre o melhor de si. Sim. Como que essa filosofia se traduz nos produtos e na comunicação da marca? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar, que eu falei pra você que eu acho que eu nunca tinha visto uma loja da Lupo Sport, mas sim da Lupo. Assim, é muito claro pra mim né, essa marca Lupo, né? E aí você estava me explicando que, de fato, né, vocês têm várias lojas em tais lugares. Infelizmente, eu ainda não passei nenhuma em frente e tal. Mas mas como vocês já estão aí há 15 anos, aí de repente são pessoas que ainda também, eu lembro da loja da Lupo, mas não lembro da Lupo Sport. E vocês já têm aí como é que se diz? Vocês já são consolidados, né? Vocês não estão começando. E aí, como que você traduz
toda essa essência que traz aqui da marca, como que você traduz tanto para os produtos quanto para a presença de vocês? Sim. Os produtos, essa evolução do portfólio de produto, ela sempre foi muito voltada para essa democratização. Porque a gente veio focando, né? Por muito tempo a gente trabalhou um mix baseado numa tecnologia que é interna, que é de fabricação nossa, que é o sem costura. Que é aquele produto que muita gente fala, parece uma meinha, mas ele é mais grosso. Então, a gente tem um portfólio super amplo nessa categoria de tecnologia, né? Que a gente tem a fabricação, a gente tem um parque que é desse tipo de maquinário, né? E a gente fez também produtos muito elaborados e tal. Aí a gente desgrudou, começando a ter uma categoria maior, de trazer outros tipos de produto, de trazer um corta-vento, de trazer uma camiseta confeccionada, de trazer bermuda com um monte de bolso, que aí não vai dar para ser de sem costura, vai ser de outra categoria. Mas ali no sem costura você tem um universo de produto que ele é muito eclético, você pode usar para vários esportes, porque você traz os atributos, então, eu quero um top de sustentação, mas ele não precisa ficar preso a só a corrida, ele vai servir para o crossfit, ele vai servir para bike, ele vai servir para uma pessoa que prefere usar top no dia a dia e quer colocar um top com bastante sustentação ali para se sentir mais segura. Então, essa tecnologia nos permitiu já criar um grupo de produto que já era muito democrático. E aí, atrelado a isso, a Lupo tem esse DNA também. Acho que ela tem vários pilares, a marca mãe, né? Ela tem vários pilares que as pessoas... Que é o conforto, efetivamente reconhecem. Conforto, qualidade, durabilidade. E essa coisa de ser para todo mundo. Porque você não tem... Se você olhar no pé das pessoas hoje que estão andando na rua, né? Não vou dizer nem treinando, mas andando na rua, você vai ver um Lzinho lá passando. É verdade. Então, acabou que a gente olhou para esse universo do esporte e falou assim, poxa... agora é o momento, né, que a gente vem aí nos últimos 4 anos realmente trabalhando mais forte essa comunicação da Lupo Esporte, a gente olhou e falou, como que falar dessa marca e falar dessa essência dela? E a essência dela era essa, que não era excludente, não era só para pessoa alta performance, ou não era só para o iniciante. Então, trazer essa coisa E como também tirar ela um pouco desse lugar que as marcas que têm calçados, né, acabam trabalhando muito, porque naturalmente elas são desenvolvidas para dizer que o calçado vai te levar além, que às vezes é uma competição. Ela tem essa natureza. Aí, como a gente, como vestuário, poderia ter uma diferenciação nessa comunicação também, levando nossa essência e tal. Foi aí que surgiu essa coisa do Vivo Real Movimento, né? Que foi que puxou todas essas comunicações que a gente faz. E aí vai derivando. E aí a gente tá num momento também, né, Cris, muito feliz do esporte, assim, que a gente vê pessoas entrando e continuando, o que eu acho que é incrível. E, além disso, outras marcas trabalhando isso. A gente tem marcas nacionais também, e eu acho que tem a Olímpicos, que está fazendo um trabalho incrível ali com a linha de calçados Corre, né? Nesse mesmo perfil de democratizar o esporte para as pessoas. E a gente vê até as marcas globais trabalhando esse tipo de comunicação agora. Então, eu acho que esse momento da gente ter o boom da corrida que está todo mundo falando... Mas todos os esportes estão no momento, né, de muitas pessoas entrando, muitas pessoas continuando, muitas pessoas evoluindo. Tem tudo a ver com isso. Sim. Com você continuar à frente a você mesmo. A você conseguir. Isso tem um pouco a ver também com o que eu sentia ali no começo na corrida, né? Pô, eu vi o próximo passo. Sim. Mas eu não tava competindo com ninguém. Era comigo mesma. Era a Roberta de ontem, sabe? Inclusive, isso é uma matéria que agora as pessoas estão correndo mais por correr. Ninguém tá querendo... ganhar de ninguém, sabe? Sim, assim? Correndo sem relógio, né? Eu andei vendo algumas reportes sobre isso, é super interessante. Mas eu acho isso muito bom mesmo, porque se for pela saúde mental, tem que ser por isso mesmo. Sim. Você tem que ir ali e não olhar pro relógio, né? Assim, exato. Aquilo ali tem que te fazer bem, não te gerar uma ansiedade pra você tá competindo, tá sempre melhor, exato. né? E a gente vê também uma faixa etária mais jovem, né? Entrando em todos os esportes. Isso é uma coisa que você já falou com vários convidados aqui e que eu acho super interessante também. Porque a gente acaba tendo essa faixa etária mais jovem ali, a partir dos 20 até os 30, que tem esse desprendimento, né? Às vezes eles não entram com tanta sobrecarga no esporte, entra com essa coisa mais leve, mais fã. Mais curiosa, mais né? curiosa. Ver qual vou experimentar esse aqui, depois esse daqui. É. E é gostoso, é um aprendizado, às vezes, para outras gerações, né? Que tem aquela coisa mais na caixinha, assim, e tal. Então, eu acho que são vários fatores que levam, a gente já tá vivendo esse momento, e a gente já vinha trabalhando essa comunicação, e aí a gente viu ela fazendo cada vez mais sentido.
tanto pra gente como pro universo do esporte como um todo. Sim. E falando um pouquinho aqui das tecnologias que tem tanto toda a parte de vestuário da Lupo Sport, porque dentro do universo aí corredor, apesar de ter os que não gostam de competir, tem os que são da performance e busca sim aquilo e lá okay que também, eu né? acho ótimo, né? Mas assim, que buscam ali o que tem de bom e de melhor, assim, eu não quero que minha meia dê bolha, eu quero o melhor tênis de placa, eu não quero o top que vai me assar, tem todo, assim, quando a gente tá correndo uma maratona, você não pode ter nada que te distraia, né? Assim, que te incomode. Então, é muito importante ali os detalhes, né? Igual eu tô vestindo aqui a bermuda de vários bolsos da Lupo. A gente tem que sentir que é boa, assim, não posso correr e aquilo ali tá me incomodando, Descendo, né? Descendo. o celular pesando. Exato, é muito detalhe, né? Sim. E isso daí é tecnologia, é o investimento, é você estar no lugar do cliente, do corredor, do atleta. E esses avanços, né? Porque eu falo que a tecnologia é aquela coisa, é um caminho sem volta, né? Depois que você experimenta uma roupa boa, uma meia boa, um tênis bom, você não quer voltar pro Você anterior. sobe, né? Você sobe a sua régua, não tem como. Não tem como. Você não quer assim, agora eu vou voltar para aquele. Não. Sim. E aí, eu acho que hoje, não sei se você concorda comigo, que além da tecnologia, do conforto, de toda essa experiência aí, ainda tem o lance da moda, né? Sim. Então, a gente vê os looks combinando, a meia que combina com tênis, que combina com óculos, e eu acho que isso tudo virou um grande barato, assim, né? Eu acho que se eu pudesse, eu andava 100% dos dias. Casamento, não posso ser assim, gente? Com a bermuda... Nossa, minha leggingzinha é de brilho. Meu tênisinho, não quero... Enfim, mas... eu queria saber aqui como que vocês equilibram essa tecnologia com acessibilidade, porque eu acho que os produtos da Lupo têm essa característica de ser produto acessível, né? Assim, Sim, totalmente. E a moda também, porque você tem uma formação aí em moda e uma experiência grande em esporte. Então, com certeza, deve ser um grande agregador, você como gerente de produto e marketing da Lupo, pensar aí e ter ideias. Sim. Eu acho que a gente tem um lado que é essa coisa do skin the game, né, total aí, que é vivenciar o esporte. Isso ajuda a gente pra caramba, porque a gente não passa aperto pra testar produto, assim. É óbvio que a gente testa com pessoas de fora da empresa o tempo todo. Pra ter a imparcialidade, exatamente. Né? Mas a primeira pessoa, de repente, sou eu mesma ou alguém do time que vive esse dia a dia também. E esse dia a dia também é louco, né? Porque eu corro no parque olhando e pensando, poxa, mas acho que tá faltando isso na coleção. Peraí. Aí eu saio de lá e mando uma mensagem pra pessoa de estilo. Vamos pensar num produto assim? Sim. Então tem essa coisa toda de vivenciar a comunidade. Além de vivenciar, ouvir. Isso é super importante. Então a gente recebe muito feedback dos clientes, dos nossos lojistas, que são o nosso principal canal ali com o cliente final, né? E a Lupo tem uma capilaridade incrível, isso é característica do grupo também. Então, a gente tá presente aí na maioria dos municípios do Brasil com a marca Lupo, ou com outros com a marca Lupo Sport e tal. Então, isso é muito legal, porque você recebe, imagina o Brasil inteiro te dando inputs diferentes. Sim. Isso é fantástico pra gente evoluir os produtos. Então, a gente realmente tem essa preocupação. Desde o começo da linha, né? Antes dela se tornar uma marca, a gente já tinha preocupação da moda. Então, a gente sempre teve equipe de estilo, que muitas vezes algumas marcas não nascem com uma pessoa ali realmente criando todos os produtos, começa de alguma outra forma. Mas por quê? Porque a gente queria trazer características novas para os produtos. Então, a gente não queria também que fosse aquele sem costura, ali naquele momento que a gente estava focando na tecnologia sem costura, que, de repente, outras marcas que têm aquele maquinário poderiam fazer. Então, a gente sempre foi provocativo nesse lugar de trazer a informação de moda para dentro dessa tecnologia. Então, por isso que hoje a gente tem um portfólio tão grande nela e tão variado. Se você compara com outras marcas, não vou nem falar no âmbito Brasil, mas até no âmbito mundo, você vê que a gente tem produtos muito elaborados e que traz aquela muita coisa de moda, às vezes traz coisas que são necessárias para performance, então traz pontos ali para ter sustentação, para ter vestibilidade melhor. A gente vai
conforme a necessidade daquele produto, né, para que ele é pensado, a gente vai trazendo todas essas características, seja ela de moda, seja ela de performance, aí no caso, né, performance do produto mesmo para aquele usuário, que entra exatamente nesse lugar que você falou. Para maratona, acho que para o corredor em geral hoje, né, Cris, que todo mundo é muito antenado, ligado com tecnologia de produto. A gente quer correr sem sentir que o produto tá lá. Eu quero que ele seja um coadjuvante na minha corrida. Que eu não lembre dele. Mas que eu saia bonita na foto. Tem tudo, né? Exatamente. Então, assim, tem esse lado também, de olhar aquilo e falar, poxa, aqui eu preciso melhorar. A própria história das bermudinhas de bolso, né, que são uma família que a gente chama de pocket, elas passaram recentemente por um rebranding delas, né, vamos dizer assim, usar um termo de marketing no produto. Mas elas sofreram uma repaginada porque a gente já tinha uma família de bermudas pocket, de bolsinho, né, uma mais curta, uma mais tamanho de bermuda, uma legging e uma masculina. Elas tinham ali 3 bolsos cada uma, o cos já era satisfatório, vestia legal, não tinha um tecido bacana, tinha uma vestibilidade legal, não caía durante a corrida e tal. Mas aí a gente começa a ver outros itens do mercado, ou até mesmo, eu tô correndo, senti falta de mais um bolso. Aí, ou alguém falava pra gente, 3 tá pouco, porque eu tô treinando pra maratona e eu levo meu gel, eu levo meu sal. Às vezes você vai treinar num lugar que não tem hidratação, você tem que levar a garrafinha. Eu levo a minha garrafinha, aí foram vindo os inputs, os nossos, os de fora. Top com bolsa, agora tudo tem bolsa. Né? Exato. E aí a gente foi falando, peraí, essa família, ninguém reclamou dela, não. Mas assim, vamos olhar pra ela de novo e vamos deixar ela mais nova. Isso é um exercício que a gente faz muito. Vamos olhar para esses produtos, até os nossos best-sellers. A gente não tem medo de mexer um pouco neles, de trazer uma segunda versão, que é uma evolução. E isso também é característica da Lupo. Porque se você pegar outras categorias de produto, sempre teve esse DNA também, de trazer inovação, de trazer o produto com uma funcionalidade. Então, até mesmo, às vezes, você vai lá no underwear e a gente não enxerga, porque é um produto que no nosso dia a dia é super comum. Todo mundo usa todo dia. Mas, se você olhar ali no grupo de produtos, você fala, poxa, aqui tem uma diferenciação nesse produto para ele ser mais leve, para eu poder usar num outro momento da minha vida. Eu vou usar com, sei lá, um homem vai usar uma cueca com uma calça que é mais fina ali, de social. Poxa, tem uma cueca também que acompanha esse tecido que vem em cima. E a gente sempre teve esse DNA de, em tudo, também não ser um produto só para ter mais aquele produto. Ser um produto que agregasse na vida do consumidor. Isso é meio DNA da Lupo e a gente herdou. E aí no esporte isso faz mais sentido ainda. Faz total sentido. Então foi quase que natural trabalhar dessa forma. Você sabe que o produto da Lupo que mais faz sucesso com corredores é o Manguito, O Manguito. Né? É imbatível da Lupo, é o melhor de todos, porque ele é o mais confortável, o mais bonito, e ele é muito, ele é o sobe e desce fácil, ao mesmo tempo tem a borrachinha que não escorrega, porque... E ele é fininho, adere, né? Não, tem ele aquele é toque gostoso. Não, eu já peguei Manguito que, quase gangrenou o braço, sabe aquelas coisas... Não, e ele é um produto sem costura, só que... E é legal. E ele tem um exemplo dessa situação que eu falei. Eu tava correndo, voltei a correr, né, como eu falei, treinando certinho ano passado, tava correndo no Ibira, e aí era um dia de frio. Eu sempre treino cedo, de manhã, eu sou pessoal maluco das 6 da manhã. Mas a maioria de nós né? E aí, eu vi todo mundo com manguito. E eu pensei, poxa, mas esse é um manguito que é de proteção UV. Então, ele até tem uma fibra que te deixa mais fresquinho. E a galera tava usando mais no frio. Falei, não, vamos trazer mais um manguito, que esse sim é para isolamento térmico. Porque a gente já tinha uma família de produtos de isolamento térmico, mas não tinha o manguito. Entendi. Aí a gente trouxe, um lançamento desse semestre também, que aí é o manguito já com isolamento térmico. Que daí, nos dias que realmente tiver bastante frio, faz sentido a gente ter aquela opção. Sim. E aí, agora a gente comunica 2 famílias. Foi aumentando essa família também, que já estava consolidada, porque todo mundo já conheceu esse manguito. Não, o da Lupo, todo mundo fala. Toda vez que a gente conversa aí dos produtos, o manguito da Lupo é o primeiro do ranking. É o top of mind dessa categoria. E você tem 13 anos de experiência no mercado esportivo, você deve ter acompanhado em muitas mudanças, né? A gente tava falando aí, quando você começou lá atrás, né? Até a própria corrida, né? Que a gente tá... Eu já até uma vez, alguém comentou em algum episódio aqui que eu falo muito a mesma coisa. Falei, gente, mas é porque ainda continua em alta, né? A corrida. É porque é o assunto, né? Que tá rolando. Exato. E a gente nem tinha esse número grande de provas. Tinha, mas né, hoje em dia, qualquer fim de semana que você quiser correr uma prova,
tem Tem prova. uma prova. E quais são as provas que a Lupo apoia? Hoje a gente tá no Circuito das Estações aqui em São Paulo Tá. e no Rio de Janeiro. Também no Circuito Girl Power, que é também um projeto super legal, que é de corridas femininas. Já teve a edição aqui de São Paulo, que foi, acredito que bem no final de março ali, no Parque Vila Lobos. E ele é também um projeto que é incentivado, então ele tem já um ticket menor ali, né, Tá. de inscrição, que traz mais pessoas para o evento, é super legal. E nesse evento, a gente que faz toda a camiseta de todas as provas. Isso é super legal, não é só um patrocínio, então todo mundo tá recebendo um produto Lupo Esporte também. Lupo, tá. E além disso, né, esses são os que a gente tá global, né, com a marca ali. E além disso, a gente tem muitos eventos regionais que a gente acaba fazendo em parceria com os nossos franqueados, que vão acontecendo. Então, por exemplo, tem Circuito das Estações do Nordeste. A maioria deles são através dos nossos franqueados, porque aí já ativa a loja, já dá um awareness maior para as pessoas, como você falou, irem conhecendo essa loja, né, ali naquela região. Vai retirar um kit, vai... Exatamente. Ganhar um desconto, alguma coisa E assim. além disso, no ano passado a gente fez a primeira edição de uma prova proprietária. E para esse ano, né, e para os próximos... Foi em Araraquara? Foi em Araraquara. Gente, a Lupo é tudo em Araraquara, quem quiser. Não, para fazer um primeiro teste, a gente foi fazendo no quintal de casa. Em casa, tá certo. Lá todo mundo deve ser super... deve ser super impactante tudo que a Lupo faz ali, né? Na Não, região. é incrível, assim, tem uma história da Lupo como empresa com a cidade que é muito bonita. E tem histórias lá dentro que são muito legais também. Eu costumo contar isso porque eu sou uma pessoa que tem uma história atípica na Lupo. Eu não conhecia ninguém que trabalhava lá, por incrível que pareça. Apesar de eu também ser da cidade de Araraquara, eu tava morando fora quando eu comecei a trabalhar lá. Só te escolheram que você já era de Araraquara. Essa daqui é de Araraquara, vamos Não, acho que foi uma coincidência, mas é comum as pessoas falarem assim, não, meu pai trabalhou aqui, minha mãe trabalhou aqui, minha tia trabalhava aqui, ou eventualmente... Uma empresa centenária. Com desse 5 tamanho, mil funcionários só ali exato. na cidade, né? Então, era bem comum as pessoas terem histórias ali. E meu pai e minha mãe se conheceram aqui na Lupo. Tem histórias legais, assim. E tem uma relação com a cidade super forte. Então, foi também um lugar de conforto pra gente fazer esse primeiro teste. Mas também foi uma coisa que a gente sempre quer levar uma experiência legal pra cidade. E tinha acontecido uma coisa muito bacana lá em Araraquara, porque eles tinham acabado de reinaugurar a pista de atletismo. Então, eu tinha uma história pessoal com a pista que eu tinha treinado 16K pra essa meia maratona que eu fiz lá na pista, rodando nos 400 metros. Que louco. Então, e a pista não era bonita, era uma pista que ela tava já antiga e tal. E agora ela sofreu uma reforma e ficou uma pista nível pista do Pacaembu, nível pistas de fora. Eu tive em Nova York agora, corri numa pista lá. Falei, cara, é igual a de Araraquara. Maravilhoso. Então tinha sido incrível. E aí a gente conseguiu, junto a pessoas ali, né, daqui do esporte de Araraquara também, que a largada e a chegada fosse dentro da pista. Então foi uma experiência muito legal, que nunca tinha acontecido, que às vezes aqui pra gente em São Paulo é comum, né? A meia maratona que eu fiz chegava na pista da USP, então era comum. A gente não acha tão extraordinário. Sim, apesar de ser extraordinário, a gente acha legal, é. mas às vezes acontece mais aqui por ser uma cidade grande. Lá nunca tinha acontecido. Então foi super legal a experiência, assim, de trazer essa coisa diferente pra cidade também. Foi ótimo. Foi uma prova grande que a gente não conseguimos fazer maior por falta realmente de conseguir aumentar aquela estrutura a tempo, porque a gente abriu as inscrições e em uma semana já não tinha mais. E quantas pessoas? 1.000 pessoas. Ah, que legal. Então, e aí vocês já querem depois, essa prova proprietária, vocês têm ideia de fazer outras edições? O nosso projeto é dar continuidade ainda esse ano, num número menor, claro, mas para os próximos anos dar continuidade e trazer aí como um circuito mesmo, para realmente que as pessoas possam vivenciar uma experiência com a marca, porque eu acho que a prova proprietária, ela tem muito esse lugar, como outras marcas fazem e tem feito um trabalho incrível, porque você consegue falar da sua marca, você consegue mostrar quem você é, você consegue mostrar mensagens como essa que a gente falou, né? Sim, sim. Então, a prova proprietária é um lugar muito gostoso. Não que as outras você não consiga traduzir, Sim, mas ela te coloca mais ali em evidência. Com certeza. Não, e mostra como a Lupo olha pro esporte mesmo, né? Assim, ainda mais sendo, né, a organizadora da prova, Sim. né? Tem um olhar diferente aí. Sim, totalmente. E a meia do corredor? Vamos falar dela? Vamos falar delas, Gente, né? Porque são a várias. gente tá aqui pra quem tá
Pra quem tá ouvindo, a gente conta que tem aqui algumas meias em cima. Pra quem tá vendo, a gente mostra, né, aqui essas meias com toda a tecnologia. E por que aí agora a gente vai contar por que a gente vai falar da meia do corredor. Sim. Então, como a gente começou falando, né? Acho que o primeiro produto que eu citei aqui quando eu falei o nome da Lupo foi meia. Exato. Porque a Lupo é sinônimo de meia. A gente tá há 104 anos aí fazendo meia, tem uma super expertise nisso. E a gente já tem no portfólio bastante meias que são de esporte e tal. Nesse momento, a gente quer trazer essa luz para elas, essa evidência. E grudar elas totalmente com o Loop Sport, né? Trazer exatamente o que você falou, o look perfeito ali pro corredor. Olha, para quem tá só ouvindo, tem uma meia azul aqui. Exatamente. Tá, então tem a meia pro casado, pro solteiro, pra todo mundo. Pra todo mundo. Quando surgiu o hype ali da meia azul, a gente falou, poxa, mas a gente tem meia azul? A gente falou, claro! Tem um arco-íris, né? Vamos trabalhar com arco-íris. Exatamente. E aí também a gente tá trazendo novas categorias para esse universo da meia do corredor. Então, hoje a gente tá procurando também completar esse mix. É realmente fazer um aprimoramento dele. Porque como eu falei, a gente tem know-how nisso, expertise, né? Estamos há 104 anos trabalhando com meias de diversas categorias. E agora a gente colocou esse momento para parar e falar assim, poxa, essa categoria já tem todos esses produtos bacanas aqui. Vamos comunicar eles propriamente para o nosso público, como a gente faz com o Loop Sport Vestuário. E além disso, quem que tá faltando nessa família? Então, do nosso lado de produto também, a gente está olhando para isso. Qual categoria que tá faltando? Então, em breve, a gente tem novas categorias também no universo de performance, focado ali mais em corrida, bike, trail, para entrarem nessa família. Então, é realmente um momento de crescer esse grupinho e de ele atender completamente todos os tipos de corredores. Porque também tem isso, é que nem você falou, Cris. Eu gosto dessa bermuda, eu gosto da bermuda mais longa, eu gosto da bermuda mais curta. Aí você vai lá no portfólio de Loop Sport, vestuário, e tem. Eu prefiro legging, só corro de legging. Também tem a legging com todos os bolsos que eu preciso. Sim. Mas na meia, tá na hora das pessoas poderem escolher também, olharem e falarem assim, eu gosto da mais fina, não, eu gosto daquela que tem um amortecimento no solado, eu gosto da que é super respirável, que quando ela estica no pé, ela tem vários pontinhos ali que a gente enxerga, que é o caso dessa, né? Que ela tá aqui no preto, mas não dá pra ver. Então, quando eu visto essas bolinhas, elas ficam bem transparentinhas e trazem uma super respirabilidade pro produto. Eu gosto que ela tem uma anatomia perfeita. Então, eu só compro meia que seja pé esquerdo, pé direito, que é o que a gente fala ali quando vai sinalizar esse tipo de tecnologia. Porque veste o pé certinho, com aquela anatomia. Então, vai ter a família toda. Já temos vários desses produtos, é só fazer esse refinamento e o complemento de deixar realmente para que todos os corredores consigam ser atendidos e que estejam satisfeitos com a meia que estão usando. Você sabe que o Togumi, que é um treinador que teve aqui, né? Ele correu 300 quilômetros numa prova do Tour de France, que é de prova de montanha. Ele é corredor de montanha. E aí a gente fala muito da cabeça. A prova é a cabeça. Ele falou assim, na montanha é cabeça e pé. Se você não cuida do seu pé, você abandona a prova. Isso quer dizer que o corredor de montanha, quando ele para nos postos lá pra comer, beber, ele tem que trocar meia. Sim. A meia é um item muito importante ali, principalmente nessas provas longuíssimas, né? Sim. E eu falo, eu até falo mais, pra mim, qualquer treino, a meia pode acabar com treino curto, se ela tiver completamente. Ruim, pode assar seu pé, pode dar bolha, cair unha, fazer tudo, né? Sim. Então eu falo que, cara, é o tipo de coisa que você não pode deixar de dar atenção, porque esse é o problema que você não quer ter na prova, né? Ou no treino, ou seja lá qual for, né? Exatamente, porque no outro dia a gente vai treinar de novo. Exatamente. Então, é como a gente cuida do tênis, é esse cuidado, essa mentalidade que a gente tem também com a meia. Eu acho que isso tá mais dissipado agora, porque também no passado, é como a gente tava falando até das roupas, né? Às vezes as pessoas iam correr com alguma, ou treinar, o que quer que seja, com roupas que não eram de esporte, que eram camiseta de algodão. Aquelas camisetonas largas. Eu sou da época que usava-se camiseta de vereador pra dormir e pra treinar, né? Tipo isso. E aí as pessoas foram tomando essa consciência com o vestuário. E com a meia, eu acho que foi acontecendo junto. Então, já tem uma questão ali da meia do corredor bastante amplificada, que é uma meia de poliamida, uma meia que seja ajustada. Todo mundo já tem esse pensamento. Tanto é que se você questiona
a comunidade, né? Normalmente já vem os primeiros... o que é super importante na sua meia? Que ela não dê bolha, que ela não encharque. Exato. Então, tem vários... As pessoas já têm essa consciência, né? Mas, como no vestuário, a gente tem preferências. E isso vai acontecer. Então, você tem que ter uma categoria ali mais completa, porque vai ter pessoas que vão preferir um perfil de produto e outro. Mas o final da história é: esse produto precisa dar segurança para esse treino e entregar o que ele promete, né? Então, eu acho que isso também é uma consciência que a gente tem no vestuário e que na meia a gente, claro, já olhava, mas agora tá olhando cada vez com mais atenção. Pra conseguir acolher todo mundo e todas as preferências. Não, sem dúvida. E é um produto super acessível, assim. Eu acho que pra quem não conhece e tá na dúvida, é muito tranquilo comprar uma pra testar e ver que vai gostar e depois comprar várias, né? Comprar uma de cada cor. Exatamente. Olhou que é um produto que tá lá com poliamida e elastano na composição, né? Que a gente vê aqui atrás. Se sinta seguro pra sair correndo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E a gente tá começando a caminhar aqui pro final do nosso papo. Quando a gente tá começando a treinar, eu falo que você comentou aqui lá que você patrocinava as academias, né? Você se matriculava. Provavelmente toda vez que você se matriculava, você ia lá comprar uma roupinha nova pra te dar aquele incentivo e tal. Mas hoje a gente tem uma infinidade de opções, inclusive na própria Lupo Sport ali. Qual o conselho que você dá, assim, pra quem quer investir em roupa? Como que ela... como que eu começo a escolher nesse universo de opções, né? Para quem tá começando, tem ali alguns produtos que são meio chaves, né, assim. E algumas bases. Essa coisa que a gente fala da poliamida, que tá super difundida já pro corredor, principalmente na situação ali das meias, pro vestuário também ela é super importante. Então, é legal observar, poxa... a poliamida é uma fibra super nobre. Ela tem essa característica só dela mesma de respirabilidade, de alta durabilidade, de memória. Então, ela é uma fibra que, junto com o elastano, ela estica e volta. Então, a peça não vai perdendo aquela estrutura dela. Fica esgarçada, né? Assim. É legal, como a gente também, né, foi tomando consciência, às vezes, de ler rótulo de alimento, a gente olhar qual fibra o produto tem. E aí, uma boa bermuda, uma camiseta leve... Parte de baixo e top, eu sempre aconselho mulheres. Vistam, façam uns movimentinhos ali no provador para ver se você se sente segura. O mais importante é isso, assim. E, claro, uma boa meia também. Pô, veste ali, de repente você consegue comprar, né? Que nem você falou, compra uma para você testar, coloca com... eu tenho 3 tênis, testa com cada um deles, testa em diferentes treinos e vai... tomando essa segurança de repente, evoluir para um segundo produto mais caro e tal. Mas, para todos, eu acho que essa coisa de você vestir, você sentir que tá segura visualmente, né? Seguro ou segura visualmente, então me sinto tranquilo com essa roupa. Faço um movimentinho ali para ver se não tem nada de errado, não tem nada se movimentando. Da Lupo Sport não vai se movimentar mesmo, mas trazer essa segurança para você começar, assim, e que faça se faça essa coisa do conforto, do né? conforto, que eu acho que é o mais importante. Para qualquer ambiente, dúvida. seja a corrida de rua, seja a academia, né, musculação, você olhar ali e sentir que você tá seguro e confortável. Eu acho que são os principais pilares. Eu concordo com você. Agora chegamos no nosso momento Keep Running. Outro dia me pararam no parque perguntando qual era o meu momento Keep Running. Eu já ficou famoso o nosso momento Keep Running. Eu queria saber o seu momento Keep Running. Qualquer dia eu conto. Cenas do próximo capítulo. Cenas do próximo capítulo. Hoje eu quero saber o seu momento Keep Running. O momento Keep Running é aquele momento da sua vida, pode ser no trabalho, no esporte, na vida pessoal, que, você passou ali por um desafio, pensou em desistir ou não, mas você não desistiu, você manteve o pace ali, você keep running. Eu acho que teve, na vida pessoal, tem um momento, será que eu tenho tempo pra contar 2? Vou tentar Pode ser contar. rápida. Não, imagina, aqui o tempo é nosso. Na vida pessoal, acho que foi esse momento que eu parei ali com a corrida, porque eu achei que eu não ia voltar pro esporte, sabe? E eu também tive, né, um histórico de transtornos alimentares, a gente não abordou muito isso, mas me tratei, foi super bom, tô super bem. E aí, eu também, quando voltei, me achava meio inadequada naquele ambiente. Porque eu não era mais rápida, ou porque eu não era mais magra, essas coisas assim. Mas eu acho que essa coisa da corrida, de ver a evolução, foi que me manteve lá. Então, quando eu recomecei,
eu ver que, poxa, eu fiz esse treino e aí depois eu fiz ele 2 semanas depois e eu consegui fazer melhor. E aí isso foi me mantendo lá, embora tivesse um monte de minhoquinhas na minha cabeça querendo me sabotar, sabe? Que era, ai, será que vai voltar a minha lesão? Ai, será que o meu corpo tá adequado para esse lugar? O que é uma bobeira completa, né? Que muitas vezes as mulheres colocam muito isso, homens também, né? Essa cobrança nisso. Então, eu acho que essa coisa de eu olhar e ver que eu tava indo pra frente, que eu tava evoluindo, me colocaram num lugar, não, esse lugar aqui eu conheço, eu vou continuar. E isso foi muito legal, mas eu tive um momento ali que eu pensei, não, acho que eu nunca mais vou correr, porque não quero sentir dor de novo. Eu fiquei tentando correr tendo dor, então não foi uma experiência legal, não façam isso. Procurem ajuda, né? Quando você tiver qualquer tipo de lesão e dor, não continuem. Porque a gente quer ter uma vida longa nesse esporte, né? E daí, quando vai para o âmbito profissional, aconteceu uma conversa ontem que eu até pensei, nossa, olha que curioso isso, né? Eu acho que para todo mundo, para todas as empresas, a pandemia foi um lugar muito desconhecido. E eu estava com uma fornecedora nossa que, na ocasião da pandemia, a gente estava na ISPO, que é a maior feira de esportes do mundo. Ela acontece em Munique. Estava bem no começo ali, porque era janeiro daquele ano, de 2020, então ainda tinha várias coisas acontecendo, mas já estava tudo estourando e tal, já estava tudo amplificando, né? E a gente voltando sem saber como é que ia ser, se voltava de máscara no avião, tinha acontecido o primeiro caso na cidade. E isso foi uma doideira. E logo depois, na sequência dos meses ali, a gente viu tudo que aconteceu. E aquele era o momento que a gente estava impulsionando a marca, que a gente estava exatamente fazendo esse trabalho que a gente retomou logo após a pandemia. Então, foi um momento que a gente, poxa, agora que a gente estava dando aquela guinada. E, por outro lado, a Lupo, a marca-mãe, estava passando por uma história interessante ali na pandemia, porque ela foi convidada, na verdade ela foi acionada, né, pelo hospital da cidade de Araraquara, que é a Santa Casa, para pedir ajuda em mandar máscaras para os profissionais, porque eles estavam com máscaras esgotadas. E foi assim que a Lupo começou a fazer aquelas máscaras de TNT para abastecer a Santa Casa. Depois eles abasteceram os hospitais da região, logo ali no início da pandemia, porque esse foi um insumo que acabou. Entendi. E isso era a doação que a Lupo fazia. E foi dessa máscara que derivou a máscara social, que muitas pessoas usaram. Sim. E que a Lupo embarcou a tecnologia. Olha como isso está no DNA, né? Que a gente falou no começo. Eu acho que outra coisa que deve ter impulsionado na Lupo também, porque a moda conf, né? Na pandemia, todo mundo, né? O aderiu. Conforto veio. Eu falo que daí veio da pandemia e não parou mais. Eu falo que todas as lojas e marcas que não tinham essa linha conf tiveram que ter, né? Exato. Não teve como. E aí, sem dúvida, provavelmente isso deve ter tido um espaço aí, né? Então, totalmente. Pra Lupo Esporte, a gente já tinha essa categoria, né, de produtos. O próprio produto de esporte, ele já é um produto que tá nesse universo. A gente tinha até produtos mais casuais ali, que super se adequaram a esse momento. Mas foi engraçada essa história da marca, da máscara, porque a Lupo acabou embarcando um fio antiviral na máscara para poder lançar esse produto, né? Com mais segurança para o consumidor. E que aí derivou para os produtos de Lupo Esporte também. Entendi. Então, trazendo para o universo de esporte casual também mais tecnologia. E foi um momento que, isso eu acho que ali na parte técnica, né, do pessoal da Lupo que começou a fazer esse projeto da máscara, que todo mundo olhou e falou, não, tem um amanhã, tem coisas pra gente fazer, que foi assustador, acho que não só pra Lupo, como pra qualquer empresa. Mas foi bem interessante, assim, olhar como foi um momento inesperado, um momento que a gente queria muito estar 100% fazendo ali todas as coisas, todos os planos que a gente tinha, e a gente teve que ficar quietinho. Mas aí, de novo, veio a marca mais velhinha para mostrar, olha, tem outros jeitos da gente fazer. Veio a nossa marca-mãe para falar isso, né? Para falar, olha, calma que tudo vai dar certo, vai dar tempo para tudo. Deu, que legal. E aí, para finalizar, se você pudesse dar um conselho para quem tá começando a correr agora, qual seria? Eu acho que não desista, que olhe que essa minha história aí do Keep Running da vida pessoal foi isso. Hoje pode ser que eu vá lá e eu não faço meu melhor treino, ou que eu me sinta frustrada porque eu só corro 1 minuto e ando 5, caminho 5. Mas continua, porque a corrida é sobre isso, é sobre o próximo passo, a evolução. Então, olha pra frente, continua que você vai conseguir, com certeza, evoluir. Você vai ver mais pra frente, mais pra frente você vai olhar pra trás e falar, poxa, olha que caminho longo que eu fiz, né?
E no começo dá um pouco de medo, assim, você pensa, ai, não consigo, ai, tô sofrendo demais, qualquer coisa assim. Eu, na retomada, tive todos esses pensamentos. Eu pensava, poxa, eu corria 21 quilômetros, como é que... Eu corria 16 fácil, eu adorava fazer a prova que eu mais gostava de fazer no começo, né, ali da minha jornada na corrida, era o 15K. Eu amava fazer 15K. E eu pensava, nossa, eu corria 15K confortável, agora eu não tô conseguindo correr 1 minuto. Eu já quero caminhar. Mas aí tinha o próximo treino e eu continuei. E eu acho que pra quem tá começando é isso. O bichinho vai te picar, também tem isso. É só não desistir na primeira dificuldade, Na primeira, não. Vai indo, vai continuando, porque a hora que ele te picar, aí você não desiste. Verdade. Roberta, muito obrigada. Adorei nosso papo, adorei conhecer mais da Lupo Esporte e da Lupo Mãe, né? E aí, a gente aí agora super equipado aí com essas meias pra correr melhor. E obrigada. Você quer deixar aí os contatos, as redes sociais, tanto da Lupo Esporte ou a sua, para o pessoal Claro. seguir? Primeiro, agradecer novamente o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui com vocês, com os nossos produtos, contando um pouco da marca e de toda a história. Bom, nas redes sociais você me acha, Roberta CPF, como @BetaLopes, com S no final. A nossa marca você encontra como Lupo Esporte Oficial, no Instagram e no TikTok. E o nosso site, o nosso e-commerce, que é www.lesport.com.br. A gente vai deixar aqui também embaixo, aqui tudo escrito. Exatamente. E vai ter cupom do Corre Aqui lá no site. É verdade, gente. Quem quiser, quem estiver nos ouvindo aí e for comprar qualquer coisa na Lupo Esporte, Corre Aqui 10% de desconto em qualquer produto, qualquer compra que vocês fizerem aí no site da Lupo Esporte. Muito obrigada. Obrigada para vocês que ficaram até o final. E já que vocês ficaram até o final, deixa seu like, segue nosso canal. Segue a gente aí nas redes sociais, 5 estrelinhas no Spotify. Beijo, até a próxima.